Mano, me explica uma coisa. E se esse robô que o Frank encontrou em Elbaf for o antigo parceiro do próprio Nika? Se liga na cena. Nanja koria! さあ何だと思う？あんた機械人間だから一番喜ぶと思った。科学しか感じねえ。こんな施設がなぜ戦士の国に。こっちじゃこっち。リリス、ボニフランキー、よく見つけたの。ー、何してんだお前らそこで。後でお前に教えようと思ってた。なんかすげえぞフランキー。確か居住許可取りに行ったんじゃ。ああ、そのつもりだったんじゃが。迷い込んだ。見つけてくれてありがとう。天才も道には弱えのか。この施設軽く見積もっても3000年以上もの時間が経過しとる。3000年がどんだけ昔か分かってんのか。実はエルバフにもこれが何の建物なのか伝わってないんだ。いや、それも否定できない。私たちが生まれるはるか昔、一体誰が。何？わしここに住もうかな。そりゃ研究のしがいがあるの。また迷うからやめとけ。とにかく俺も中が見て。今そっちに。Depois de ver essa cena, uma coisa aqui me deixou muito intrigado, porque essa construção se parece com um robô e pode ser muito mais importante do que parece. A Lilith estima que aquela instalação tinha pelo menos 3.000 anos de idade, e isso significa que estamos falando de uma época muito anterior a Joy Boy. E aqui começam as teorias. Quando a gente conheceu o Emmett em Egghead, descobrimos que aquele robô gigantesco estava ligado à época de Joy Boy. Ele guardou o Haki de Joy Boy durante séculos e quando finalmente liberou esse poder, conseguiu até expulsar os Gorosei de Egghead. Então pensa comigo, Emmett pode ter sido parceiro de Joy Boy, mas se esse novo robô tem mais de 3.000 anos, será que ele foi parceiro de Nika? E é aqui que entra uma das coisas mais misteriosas de Elbaf. O Harley fala sobre um primeiro mundo, uma época em que o Deus do Sol apareceu, e antes mesmo de Joy Boy existir, a história já falava sobre deuses. Então, e se Nika não fosse apenas uma lenda? E se, em uma época extremamente antiga, existissem pessoas ou seres que eram vistos literalmente como deuses? Talvez, alguns deles fossem capazes de andar livremente pelo mundo. Só que alguma coisa aconteceu, uma tragédia, uma guerra. E nessa teoria, Imu poderia estar diretamente ligado a esses acontecimentos. Talvez os chamados deuses tenham sido derrotados, expulsos ou proibidos de retornar à Terra. E é aqui que uma ideia fica ainda mais absurda. E se algumas dessas entidades precisaram transformar sua própria essência em poderes que pudessem permanecer no mundo? As Akumas no Mi. Calma, isso aqui é uma teoria, mas a ideia combina muito com uma coisa que Vegapunk já explicou. As Akumas no Mi representam desejos e possibilidades que as pessoas imaginaram para o futuro. Então, talvez algumas dessas frutas sejam de alguma forma o legado deixado por seres que um dia foram chamados de deuses. E olha quem está justamente na frente desse mistério. Frank. Porque enquanto Luffy está seguindo o legado de Nika, Frank pode estar seguindo o legado tecnológico daqueles que caminharam ao lado dele. Olha o paralelo. Nika com um parceiro robô milenar, Joy Boy junto com Emmett, um parceiro robô ancestral, e Luffy junto com Frank, um parceiro robô da era atual. Se Emmett era o parceiro de Joy Boy, por que esse robô de Elbaf não poderia ter sido parceiro de Nika? E isso pode dar ao Frank uma evolução absurda, porque ele não encontrou apenas uma máquina velha, ele encontrou uma tecnologia que pode ser milhares de anos mais antiga que a própria tecnologia de Vegapunk. E se alguém pode entender aquilo, é o Frank. Talvez ele consiga reconstruir esse robô, talvez descubra como ele funcionava, ou talvez encontre uma tecnologia que possa incorporar ao próprio corpo. Imagina o Frank no final de Elbaf aparecendo com uma tecnologia de 3.000 anos atrás. Aí o cara vira um grande problema para o governo mundial. Mas agora vem a parte que eu mais estou torcendo para acontecer.
Porque, e se esse robô não estiver em Elbaf por acaso? Emmet despertou em Egghead e acabou enfrentando os Gorosei. Então imagina se a história se repetir. Imu aparece em Elbaf, todo mundo acha que ele vai simplesmente dominar a situação, e então o Frank consegue despertar o robô. Só que dessa vez, não é um robô lutando pelo Joy Boy, é um robô de uma era ainda mais antiga lutando pelo legado de Nika. E se o Emmet conseguiu expulsar os Gorosei, por que não sonhar que esse robô possa ser justamente aquilo que vai enfrentar Imu em Elbaf? Mas agora eu quero saber de você. Você acha que esse robô pode realmente ser o antigo parceiro de Nika e que o Frank ainda vai conseguir consertá-lo? E se Imu aparecer em Elbaf, será que vamos ver esse robô enfrentando o próprio Imu? Deixa aí nos comentários. E se você gostou do vídeo, já deixa o seu like e se inscreve no canal.